pregou junto muito tempo. E nós somos uma família. A Casa dos Profetas faz parte da minha família. Louvo a Deus pela vida do meu esposo, que sempre me acompanha nessas obras aí. Igreja, eu tenho aqui a palavra do Senhor aqui. Fala em Deuteronômio 28, diz: bênçãos para os obedientes. É o título da mensagem que está na minha Bíblia, que é a linguagem NTLH. Bênçãos para os obedientes. Diga glória a Deus. Estamos aí em uma campanha, num propósito aí, né, o 5º dia. E o título dessa campanha é a bênção do Senhor na minha casa. Queridos, quantos acreditam que recebeu a bênção do Senhor na sua casa no dia em que você foi encontrado por Ele? Diga glória a Deus. Queridos, a partir do momento que o Senhor me encontrou e te encontrou, a bênção do Senhor nos encontrou, queridos. Porque Ele é a bênção, Ele é a própria bênção. Às vezes as pessoas falam: eu vou para a igreja buscar a minha bênção. Não, queridos, você é a própria bênção. E aonde você chega, pode estar tudo bagunçado, mas tu chegou, o milagre tem que acontecer. Porque tu é bênção onde tu coloca teus pés, onde tu coloca a planta dos teus pés, a palma das tuas mãos, a bênção chega junto contigo, sim ou não? E a palavra do Senhor diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção, escute, olhe para cá. Tem um sim ou não? Se vocês derem atenção, tudo que o Senhor Deus está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente todos os mandamentos que lhe eu estou ordenando hoje, Deus fará com que vocês sejam poderosos em qualquer, mais do que qualquer outra nação. Tem outras versões que diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tiver cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, se guardar. Sabe por quê, igreja? Nós estamos vivendo em uma época que as pessoas estão vindo para a igreja, conhecendo o Todo-Poderoso, vindo para a igreja, mas continuam com uma vida de miséria. Continuam levando uma vida de miséria. Continuam levando uma vida como se ele fosse pior do que ímpios. Por quê? Porque uma vida renovada não cabe em uma mentalidade antiga. Aramanás, torecantoremanás. Se eu quero uma vida nova, eu preciso ter uma mente renovada. Eu preciso ter uma vida nova diante de Deus. Pois Ele diz na sua palavra, lá em Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. É eu e você que temos que nos transformar, igreja. Ele diz: pelo vosso entendimento, é o nosso entendimento, para que possam experimentar qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. A partir do momento que eu digo: Senhor, a minha vida não é mais minha, ela é tua e ela te pertence. Eu estou dizendo: Senhor, a minha vida está sob nova direção. Eu não vou mais para onde eu quero, eu não faço mais o que eu quero, eu não vivo mais como eu quero. Por quê? Porque eu tenho um dono, e esse dono tem ciúmes de mim. Esse dono que é o meu dono, que é o teu dono, ele diz: venha como estás, mas não permaneçais como estás. Mas eu quero bênção. Eu vou para a igreja.
parede. Tem uns que até diz: o senhor tem que fazer. Se o senhor não me der, eu não vou mais para a igreja. Se o senhor não me entregar, eu não vou mais naquela igreja, eu não piso mais meus pés naquele lugar. Mas sabe o que acontece? Eu quero continuar do mesmo jeito. Eu venho rebelde, quero continuar rebelde. Eu venho bruta, quero continuar bruta, ignorante. Eu venho para cá cheia de rapina, mentirosa, cheia de pensamentos facciosos, com um coração diabólico, que maquina os pensamentos mal contra meu irmão dia e noite. Teremanás, chorecanto, teremanás. Mas eu quero ser abençoada. Eu quero as bênçãos de Jesus. Eu quero ser bem sucedida. Aonde eu colocar minhas mãos, meus pés. Eu quero ser próspera. Eu quero ter um casamento abençoado. Eu quero ganhar minha família para Jesus. Mas eu não quero ter comportamento de cristão. Remanás, chorecanto, remanás. Eu não quero ter um comportamento de filha. Eu quero continuar tendo um comportamento de rebelde, de desobediente, de mentirosa, de enganadora, de Jacó, enganador. Remanás, chorecanto, remanás. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus atentamente e tiver cuidado de guardar todos, não é alguns, é todos os mandamentos que Ele diz que nos ordena. Tu serás bendito na cidade, porque aonde tu colocar teus pés, tu serás bem sucedido. Tu serás abençoado no campo. Eu estava lendo hoje uma palavra aqui em Levítico 26, que eu quero ler com a igreja, para vocês verem que eu não estou ficando doida. Aqui em Levítico 26, a partir do capítulo 3, uma palavra poderosa, queridos, porque eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não quero obediência. Eu quero ficar do jeito que eu estou. É porque agora as pessoas estão careta. Porque agora está fanático. Porque agora tudo é igreja. Porque você tem que andar é assim. Porque Deus é amor. Nós estamos num tempo da graça. E você está fazendo a sua vida se tornar uma palhaçada. Porque você está achando que o tempo da graça é passaporte para continuar no pecado. E o tempo da graça é para você aproveitar. Porque o Espírito Santo de Deus ainda está na terra. E você clama a Ele e Ele vai te responder. Clama a mim, eu responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Para renunciar dói. Crescer dói. Mas eu não quero. Eu não quero porque eu tenho preguiça de orar. Eu tenho preguiça de jejuar, porque senão eu morro. Eu tenho preguiça de ler Bíblia. E não tem como crescer, como amadurecer, como avançar, se não fizer esse esquisito. Olha o que ele diz aqui em Levítico 26. Se andares nos meus estatutos, se guardares os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei a vossa chuva ao seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Sabe aquela plantação que estava raquítica? Estava sequinha? Aquele celeiro que estava vazio? Aquela porta que estava fechada? Aquele filho que estava nas drogas? Aquele esposo que estava nas ruas embriagado? Aramanás, chorecanto, aramanás. Aquela moça que orava há muito tempo pelo esposo, mas ele não chegava. Aquele jovem que orava por uma esposa. Quando obedeceres, quando se dobrares,
quando se ajoelhar e quando se humilhar perante o Senhor, Ele vai fazer. Ele vai dar ordem para as plantações. Plantação produza frutos em abundância, porque meu filho está me obedecendo. Celeiro, alguém vai lá, faz uma compra e manda para meu filho. Quando você pensa que não, o carro para na porta. Porque é assim, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tiver cuidado de guardar todos, não alguns, os mandamentos que hoje eu te ordeno. Olha o que ele diz aqui: adebulhe-se vocês, chegará a vindinha, e a vindinha chegará à semeteira, e comereis vosso pão, fartar-se-ão em abundância. Quando obedecer. Porque desobediente tem etaca para rebelde, tem epeia para rebelde, para gente sem caráter, para gente sem futuro, que não quer obedecer a liderança. Tem taca para gente rebelde, e se não tiver cuidado ainda morre, ainda vai para o inferno. É taca que tem para gente rebelde, mas para gente obediente tem maná caindo do céu fresquinho. Oremaná, chore, cantoremanai. Tem maná caindo fresquinho para gente obediente. Aramanás. Ei, olha o que é que ele diz aqui. Olha o que é que ele diz aqui no 10, que eu acho tremendo. E comereis os depósitos velhos depois de envelhecido. Tirai fora o velho por causa do novo. E comereis os depósitos velhos depois de envelhecido. Lançai fora o velho por causa do novo. Missionária, mas eu estou esperando, nesse ano de 2025, eu estou esperando um vinho novo para esse ano. Por não suportem odres velhos. Não suporta vinho novo em odres velhos. Missionária, mas Deus me fez a promessa. Mas a promessa Ele faz. Mas para a promessa se cumprir, eu preciso me posicionar. Porque só vai cumprir promessa e viver promessa quem anda na obediência de Deus. Não tem cumprimento de promessa para filho rebelde. Não tem cumprimento de promessa para quem anda em rebeldia. Missionária, a senhora está ficando doida, a senhora veio para bater em nós, eu digo não sei. Vai brigar com Jesus, porque é Ele que mudou tudo a palavra. Porque eu digo para Ele que a minha boca não é minha, é dele. Minha boca não é emprestada, porque quem empresta pode pegar de volta. A minha eu fui foi entregar para Ele, porque eu disse para Ele, a minha vida não é mais minha, é sua. Hoje eu estava no salão, fui arrumar minha unha, cheguei lá e do nada o Espírito Santo de Deus começou a me mandar contar minha vida para aquela mulher. E de repente Deus começou a usar meus lábios lá, contando a minha história quando eu cheguei dentro daquela galeria, quando eu comecei a trabalhar. Porque as pessoas pensam que vir para Jesus é só bonança, é só mamão com açúcar, e não é. Porque, queridos, tem o tempo do cumprimento da promessa. Tem o tempo que Deus nos leva para o deserto. Nem todo deserto é Satanás. Nem todo deserto é pecado. Tem deserto que é Deus que nos coloca. Pois está escrito lá em Deuteronômio 8, capítulo 2. Eis que te levei para o deserto para te provar, para te tentar, para saber o que é que tinha dentro do teu coração. É na hora do deserto que Ele sabe se nós estamos com Ele por Ele, pelo que Ele já fez, por ter morrido por nós, ou se nós estamos com Ele por causa das coisas. E eu comecei a contar para ela ali a minha trajetória dentro daquela galeria. Como eu fui humilhada dentro daquela galeria. Um dia eu fui tão humilhada ali, porque eu mudei de um ponto para o outro. O dono daquele que alugava aquela galeria, ele realugava. Aquele homem chegou lá, ele me humilhou tanto. Tira suas coisas daqui. Você não vai ficar nesse ponto, porque você não me comunicou. E a lágrima vinha aqui para chorar. Eu digo, eu não vou chorar para esse homem. Eu vou chorar na minha casa. E esse homem me humilhou.
E Deus só me dando palavras para me rebater com ele. Por último ele disse, você vai tirar suas coisas, porque contrato para você eu não faço. Eu digo, mas foi Deus que disse que ia me dar esse ponto. Ele disse assim, pois nós vamos ver se foi Deus que lhe deu. Vamos ver se foi Deus que lhe deu. De repente o Espírito Santo de Deus disse, diga para ele, que da mesma forma que eu fiz com ele quando ele chegou nessa cidade, que ele não tinha nada, ele ia no pátio da rodoviária para pegar abacate, no pátio, para bater na água, para dar para os filhos dele. E eu tirei ele da humilhação, coloquei ele na exaltação, porque ele também se xinga de crente. Porque nem todo que diz que é. Nem todo aquele que diz que é crente, é crente. E eu disse para ele, eu digo, o mesmo Deus que te tirou de uma humilhação e te colocou numa exaltação, é o Deus que tem me prometido. Ele disse, eu não estou te humilhando. Tudo que eu falava, ele distorcia a palavra. Quando de repente o filho dele chegou, se vira com isso aí, porque eu não faço contrato para ela. Ele virou as costas e foi embora. Eu fui para casa e eu fui chorar. Porque quem tem intimidade com Deus não vai bater boca com ninguém, com perturbado. Quem tem intimidade com Deus e sabe o preço da oração. Eu fui para o secreto, eu me joguei num tapete naquela sala e eu comecei a chorar. Eu disse, Deus, eu tinha uma loja na porta, o Senhor disse que ia me levar para dentro daquela galeria, que ia me honrar naquele lugar, que ia fazer buliço, que ia me prosperar naquele lugar. E eu saí de uma loja na porta, o Senhor me joga num buraco daquele. Aquele homem me humilhou tanto hoje. Que Deus é esse que fecha uma porta grande e abre uma janela? Eu não acredito que foi Deus que falou. E aquela lamúria de crente novo convertido que não tem fé em Deus. E eu danei a chorar, de repente chorei, me levantei. Tem uns 20 anos atrás, fui para o quarto, liguei a televisão. Na hora que eu liguei a televisão, o homem falou assim, ei, não mude de canal. Eu tomei um susto, eu digo, só tenho eu dentro de casa, quem é que está falando comigo? Disse, não mude de canal, porque é com você mesmo que eu quero falar. Eu digo, fala meu Jesus de Nazaré, o que está acontecendo? Quando eu olho na televisão, era o garotinho, ele disse assim, hoje, Deus manda eu te dizer, que tu foste humilhada, tu foste pisada, tu chegou a ser levada para o lagar, para ser espremida e pisada de pé, para tirar o caldo da uva. Mas eu digo para ti que Deus manda te dizer que foi Ele que permitiu. Porque Deus manda te dizer, mulher, ainda disse desse jeito, vai te levantar como empresária neste lugar, vai soprar teu ministério, que Goiânia vai ficar pequeno para tu. Igreja, eu que estava chorando, engoli o choro. Eu fiz igual o menino. Menino quando está chorando por uma balinha que pede, chora de calundu. E quando a mãe dá, ele para de chorar. Eu engoli a lágrima e disse, então foi o senhor? 3 dias depois, a filha dele chegou lá. Meu pai disse que é para você mandar os documentos para ele preparar o seu contrato. Aí eu disse bem assim, depois eu te dou. Quando ela virou as costas, eu digo, com ele eu não faço contrato, Senhor. Porque quem vai sair deste lugar é ele. Não é porque eu estava desejando mal para ele, não. Porque ele era só locatário. E ele disse que eu ia sair dali. E Deus tinha dito para mim que ia levantar os pés dele daquele lugar. Poucos dias depois, a dona chamou ele para um contrato. Que o contrato dele era vitalício. Escute o que é viver na obediência. Chamou ele para um contrato, um novo contrato. Só para 2 anos. Ela fez uma reforma naquela galeria. Dentro de 2 anos, Jesus arrancou ele de lá. Mas eu queria na hora, porque nós somos assim. Toda semana ele mandava me pedir os documentos. Nunca fiz contrato com ele. Porque eu não fiz contrato, porque Deus disse que não era para mim fazer. Estou lá até hoje com minha loja, a pastora Cláudia já foi lá. A coisa mais linda está lá. Passo minhas lutas, porque a vida de crente é desse jeito. Nós não passar luta, nós não vai para o secreto. Mas ele nem se despedir dos inquilinos dele, ele não foi. Sabe por quê? Porque eu entreguei minha vida para Jesus. O dono da minha vida, o meu dono é quem me governa. O meu dono, se ele disser vai, eu vou. Se ele disser não vá, não vá. Porque eu decidi viver na obediência de Deus. Você quer vitória? Você quer bênção? Mas você não quer pagar o preço. Não quer renunciar, igreja. Não quer pagar o preço na renúncia. Não quer calar quando tem que calar. Porque acha que se calar, está se humilhando.
E nós não nos humilhamos para homens, nós nos humilhamos para Deus. E aquele que se humilha para Deus, ele tem resposta, é de Deus, não é do homem. Mas ele deixa, escolhe para nós. Lá em Deuteronômio 15:30 ele diz: vês que hoje eu te proponho o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele diz que nos propõe, ele coloca diante de nós, ele não força nós a nada. Ele chama nós todos, diz assim: ó, você vem, você quer? Você quer? Não é obrigado, porque ele não obriga ninguém. Mas a partir do momento que eu digo eu quero, ele está dizendo: aquele que me quiser tem que negar a si mesmo, tem que renunciar. Negue-se a si mesmo, pegue a cruz e me siga. Porque se eu disse eu quero, eu tenho que saber que eu estou sujeito à vontade do meu Pai. Eu não estou sujeito mais às minhas vontades. Tem coisas que eu quero fazer, mas eu não posso. Tem coisas que eu me tremo para fazer, mas eu não faço, porque eu não posso, porque eu não me governo mais, porque eu não mando mais em mim. As minhas vontades não são mais minhas. E aí sabe o que acontece? Para quem vive uma vida de renúncia, não tem como dar errado. Não tem. O mundo pode dar um caos. Os crentes estão comendo picanha. Sim ou não? O mundo está, todo mundo aí diz que está em crise. Mas nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Nós estamos às vezes o dia todinho aqui, Senhor. Eu estou esperando essa providência, não veio hoje. Quando você chega amanhã de manhã, a providência bate na sua porta. Mas sabe o que é isso? É para quem vive na obediência. Porque quem vive na obediência de Deus, a Bíblia diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Ele diz que nós seremos benditos na cidade, benditos no campo. Nós seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizer, em tudo que nós nos propor a fazer. Mas sabe o que é? É que nós queremos trazer as coisas para Jesus de qualquer maneira. Nós quer Jesus, mas nós quer trazer a oferta para Ele como a oferta de Caim. Vocês lembram do que foi que Caim fez? Olha aqui. Aqui em Gênesis 4, aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das gorduras, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Jesus agradou da oferta, que veio uma oferta de coração. Aí o que foi que aconteceu? Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E não é assim hoje? As pessoas estão dentro do mesmo ambiente, estão congregando na mesma igreja. O irmão da direita é abençoado, recebe bênção recalcada e sacudida, tem oportunidades, e o outro está no mesmo ambiente, e está vivendo uma vida de migalhas. E aí, o que acontece? O irmão começa a dizer: a pastora está tendo preferência pela fulana. A pastora tem filhos prediletos dentro da igreja. Tem obreiros prediletozinhos dentro da igreja. Sim ou não? Não foi assim com os dois irmãos? Porque um levou a oferta que agradou o coração do Senhor, o outro entristeceu a ponto de cair o quê? O semblante. E ficar com raiva, porque as pessoas fazem o que é errado e ainda acham que Deus tem uma obrigação de honrar Ele com a mesma medida recalcada e sacudida que honrou o outro que viveu na obediência. Diga glória a Deus. E Deus fala que Ele não dá a glória dEle para ninguém. A glória dEle Ele não divide com ninguém. É como quando Deus quer honrar a nossa vida. E que Deus disse: eu vou honrar.
E a gente está sempre esperando que a nossa honra venha através daquele irmão. Aí quando o irmão, Deus vai lá e fecha o coração do irmão para não trazer, a pessoa fica com raiva. O irmão pode me abençoar e não me abençoou. Mas o próprio Deus foi lá e trancou o coração do irmão. Para quê? Porque o que ele queria te dar não era através de ninguém. Quem queria te dar era através do próprio Deus. Queria fazer na tua vida. Que é para depois o irmão não dizer: só está lá porque eu coloquei. Só está lá porque eu coloquei. Só abriu a porta porque eu fui lá e dei um jeitinho. Só está lá porque eu fui lá e dei uma palavrinha por ele. Agora quando tu está aí muitas das vezes com o nome todo sujo, vai lá na loja e faz um cadastro. Eu vou fazer, pai, pela fé, para me comprar aquele carro, mas eu sei que meu nome nem vai passar. Quando tu pensa que não, 2, 3 bancos ligam, ó, aprovou o seu cadastro aqui. Aí isso foi o homem ou foi Deus? A glória é de Deus ou é do homem? É de Deus, igreja do Senhor. A glória é de Deus, não é do homem. Mas nós precisamos entender isso, queridos. Que nós, para vir para Cristo e ser abençoado, nós precisamos levar uma vida de renúncia. Hoje nós estamos vivendo dias que o certo é errado e o errado é certo. Quem anda na obediência é porque é fanático. Quem anda fazendo a vontade de Deus é porque agora é beata. Ah, porque fulano agora... Não, mas fulano jejua todo dia. Essa pessoa está fanático, porque quer jejuar todo dia. Está fanático. Não, é porque o irmão está sedento pelo céu. É porque o irmão entendeu que com o céu não tem barganha. É porque o irmão entendeu que para ir chegar nas novas Jerusalém, chegar nas mansões celestiais, tem que ter renúncia. Igreja, a maior bênção que o homem ou a mulher pode ter é a certeza da sua salvação. É a maior bênção que eu e você podemos ter. É a certeza do nosso nome escrito lá naquele caderninho. E que naquele dia, quando nós chegar diante de Deus, Ele vai dizer: venha os benditos do meu Pai, porque na terra suportastes perseguições e aflições, injúria, mas contudo não abandonaste a fé. Porém tem pessoas que estão vivendo aqui só para conquistar as coisas daqui. Isso não é bênção. Bênção é nós ser abençoados em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente na nossa vida espiritual. Porque as demais coisas Ele vos acrescentará. Igreja, é impossível. É impossível alguém que teve um encontro com Deus ali permanecer do mesmo jeito, igreja. Eu não consigo entender um povo, pastora, que eu vejo: mas você não conhece minha intimidade na minha casa. Sobe no altar com a roupa parecendo uma prostituta, fazendo os irmãos pecar, e diz que é cheia de Deus. Que Deus é esse, criatura, que não te mandou de dentro para fora? Que Espírito Santo é esse que não te constrange? Tem um espírito de Jezabel dentro das igrejas, de sensualidade, fazendo os irmãos cair na fé. Mas aí se emociona, chora, se lambuza e acha que isso é ter o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é constante. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é constante, queridos, no seu posicionamento. Eu não estou te dizendo que não é sobre luta. Luta nós vamos passar, mas eu estou te falando de um soldado posicionado. Ele é diferente. Soldado posicionado, ele é diferente. É impossível você ver um homem de Deus e uma mulher de Deus que teve um encontro genuíno com o Espírito Santo de Deus e você não perceber. É impossível. Ele não passa despercebido, porque a palavra diz que não tem como acender uma lamparina, colocar debaixo de uma cadeira e ninguém enxerga ela. Não tem, igreja. É Bíblia.
Mas eu estou tão enojada de uma crentalhada que se vê nos últimos dias. É uma crentalhada que está dentro da igreja, roda, sapateia, profetiza e até prega bonito, mas lá fora é um comportamento que te dá nojo. Jesus vai vomitar esse povo lá fora. É tempo de Deus passar o machado nos altares. É tempo, igreja, de Deus passar uma vassoura nos altares. Tem muita gente brincando com o santo do santo. Tem muita gente brincando com a santidade de Deus, que não tem mais referência no altar, não tem temor. Sobe no altar desse aqui de qualquer maneira. Passou a noite no motel e vem sobe no altar para pregar a palavra. Me perdoe a expressão, mas o Espírito Santo de Deus está mandando eu falar. Passa a noite na cachaça e no outro dia sobe no altar para pregar. Passa a noite na cocaína e no outro dia vem para o altar porque perderam o temor. Não tem mais temor do altar. Queridos, se fosse como naquele tempo antigamente que Deus abriu o chão. Eu estava lendo esses 2 dias aqui em Levítico, lá no capítulo 12. Quando Moisés trouxe aquela cambada de rebeldes do Egito, que vinham reclamando, murmurando. Ligeirinha, Corá e Abirã arrumou uma turma, porque um rebelde sempre arruma outro rebelde para compactuar com ele. Porque não foi diferente quando foi lá no céu. Satanás começou com rebeldia, logo ele arrumou até essa parte dos anjos para se rebeliar junto com ele. E essa rebelião veio de lá e até hoje está aqui. Na hora que começa um rebelde se levantar contra o pastor, contra a pastora, ligeirinho ele já começa a arrumar um grupinho da panelinha, da mesmo caráter dele, para se unir com eles, para poder destruir a igreja. E eu estava lendo, eu até coloquei lá no meu TikTok essa mensagem que eu dei, foi rapidinho lá na igreja. E papai fez um rebuliço naquele dia, porque Satanás usou aqueles homens para desafiar Moisés. Que Moisés era, que eles também eram homem de Deus. Por que Deus só falava com eles? Com Moisés. Moisés convocou aquele povo da tribo e fez uma reunião com eles. E o Espírito Santo de Deus, Jesus disse para eles: Moisés, manda todo mundo sair de perto, porque eu vou abrir o chão e vou engolir esse povo. Eu vou engolir esse povo rebelde. E a terra abriu e comeu aqueles rebeldes com os filhos, com mulher e com tudo, e com toda a cambada que estava junto com eles. Porque Deus, ele não mudou não, igreja. Ele ainda é o mesmo. Tem muita gente que está se enganando dentro das igrejas, que vem para cá, eu vou para a igreja para me ser abençoado. Meu filho, isso aqui é o lugar da bênção. Pensa num lugar que é o lugar da vitória, é aqui. Mas você precisa deixar teu mau caráter. Tu precisa deixar teu mau caratismo. Tu precisa mudar tuas atitudes. Deus não vai dar bênção para ninguém do mesmo jeito. Deus não vai, meus irmãos. Você está se enganando. Muda tuas atitudes. Missionária, mas eu não dou conta de calar minha língua. Se eu não passar para frente aquilo que eu soube, eu vou morrer. Tu já está morto. Porque se tu não tem domínio próprio, tu já está morto. Meu Deus. Esses dias para trás se levantou uma fúria tão grande na minha vida, pastora. O diabo se levantou de uma maneira tão grande na minha vida. Lá na igreja onde eu congrego. Porque eu prego rasgado, igreja. Eu não tenho culpa se Deus me chamou dessa maneira. Eu não pedi para ser usada na exortação. E Deus já usou muitos profetas para dizer: ai de ti. Se mudar a mensagem que eu coloquei na tua boca, mulher. Porque eu te chamei como Jeremias. E ai de ti. Se mudar a palavra. Levantou-se uma fúria do diabo tão grande, a ponto de pessoa que diz que é obreira mandar áudio para mim dizendo que me odiava, que eu não era profeta, e que ela estava sangrando
Porque eu subia no altar para ferir. Por causa das suas roupinhas de prostituta. Como que o Espírito Santo de Deus está me usando? Eu não conheço a vida de ninguém. Pode não estar falando com vocês, mas tem uma câmera ligada aqui. Tem muita gente nas redes sociais ouvindo isso aqui. Essa palavra é para alguém. Deus não me trouxe de Goiânia para cá se Ele não tivesse para quem falar. Eu fiquei mal, igreja, no dia. Eu fiquei mal porque eu sou ser humano. Eu chorei quase 20 dias. De imaginar como é que pode alguém que diz que é de Deus, que é obreiro, e ter tanto lixo dentro do coração. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio, sim ou não? E lá em Provérbios a palavra de Deus diz que sobre tudo que tem que guardar, guarda teu coração, porque é dele que procede a saída da vida. Eu fiquei muito triste. Digo, meu Deus, como que alguém que saiu do mundo, do monturo, do lixo, cachaceiro, prostituto, sai de lá, Deus traz, Deus limpa, Deus trata, Deus faz coisas grandes, aí a pessoa fica engarranchada em uma coisa tão pequena. Tem pessoas que estão embaraçadas dentro da casa do Senhor, em apenas um detalhe. Uns é a língua felina que não consegue guardar. Outros é o coração cheio de mágoa, que a pessoa não consegue perdoar. Com lixo no coração. Com coisas tão pequenas. Sendo que Deus já fez coisas tão grandes. E a pessoa está engarranchada numa porcaria de uma coisa tão pequena. Porque ele não tem coragem de abrir mão daquilo ali, porque é o orgulho. O orgulho não deixa a pessoa abrir mão daquele problema que está causando ele e sujeita a levar ele para o inferno. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Diácono Nato, vai louvar um hino para nós? Igreja, Deus tem bênção transbordante para mim e para você. Deus tem bênção recalcada e sacudida para mim e para você. Ele não mudou, ele ainda é o mesmo. Se eu fosse contar para vocês, nessa trajetória, em 2004 que Jesus me aceitou, tudo que ele já fez na minha vida dava muito mais do que um livro. Mas eu precisei renunciar demais. Eu preciso renunciar todos os dias a minhas vontades. Porque a nossa natureza terrena, ela não quer mudança. Mas sou eu que decido para onde é que eu quero ir. Você pode decidir para onde você quer ir. Você quer ficar aqui? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há você tem que fazer uma escolha, meu filho. Escolha hoje a quem você vai servir. Josué disse: escolhais hoje a quem vocês vão servir. Se o Deus dos vossos pais, ou se o Deus dos deuses, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu já decidi para onde eu quero. Mas sem santificação ninguém verá Deus. E haverá um milagre dentro de mim. Tem milagre para mim e para você nessa noite. Soreca, Soremanás. Oh, Aramanás, Soreca, Soremanás. Ele está aqui, igreja. Recebe a presença do Pai. Sinta a presença dele aí. Fecha teus olhos. Faz uma aliança com ele aí. Conserta tuas veredas. Aquilo que parecia ser minha morte, Jesus mudou minha sorte. Santificai-vos hoje. O milagre está porque amanhã ele fará maravilha no meio de vós. Aquilo que parecia impossível. Ei, não tem nada impossível. E aquilo que parecia, mas você precisa querer ter saída. Tem saída sim, igreja. Aquilo que parecia ser minha morte,
você que decide. Aleluia. Pede para Ele te usar como um farol. Usa-nos, Senhor. Nós somos a tua imagem e a tua semelhança. Nos usa, Pai. Filho de Davi. Aleluia. Aquilo que parecia seria assim. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia seria morte. Mas Jesus, Ele está aqui. Ele mudou a minha sorte. Aquilo que parecia impossível. Aleluia. E aquilo que parecia não seria. Aquilo que parecia seria morte. Olha só, Ele mudou a nossa sorte. Ele nos encontrou, igreja. Mas Jesus, Ele mudou a nossa sorte. Você estava perdido. Nós estávamos perdidos. E Ele nos achou. Ele nos encontrou, igreja. Oh. Ele disse que não foi nós que escolhemos Ele, não. Ele disse, eu vos escolhi. se tornou seguidão. Oh. Ele está aqui, meus irmãos. Sinta a presença do Pai. até a minha adoração Aleluia. já não passa de canções, Oh. de palavras repetidas. Mas, Senhor, a minha oração Diga pra Ele. se tornou No seguidão. deserto. Virou um deserto. Oh. Glória a Deus. Abre o céu, Senhor. Adoração já não passa de Abre o céu canção, neste lugar, meu Pai. palavras repetidas. Oh, queridos, Ele não quer palavras repetidas, não. Abre os céus, Ele quer um Senhor. coração sincero e arrependido. Deixa a chuva Fala descer. pra Ele, vem encharcar, meu Pai. A terra seca está Diga aqui. pra Ele, tá aqui. Mas eu quero ser molhado nessa noite. A terra seca sim. Diga, sou eu, Jesus. A terra seca e E abre tremeira. os céus, Mas eu quero Senhor. mudança. Deixa a chuva Fala pra Ele, molha, Senhor. Pode molhar. A terra seca está aqui. Diga, sou eu. A terra seca sou Diga, sou eu, Jesus. Deixa a água descer. Deixa. Deixa a chuva molhar. Encharca aí, Jesus. Essa terra seca. Aleluia. Deixa a água descer. Oh, Deixa a chuva molhar. deixa encharcar. Essa terra seca. Deixa ele encharcar essa terra seca aí. Deixa a água Não descer. impeça a água de Deixa a descer. chuva molhar. Não impeça. Terra Não seca. retenha. Só mais uma vez. Se santifica mais. Ora Mas, mais. Senhor, a minha Jejua oração mais. tornou seguida, No deserto. virou um deserto. Oh, Até a minha adoração oh, Jesus. não passa de canções, de palavras repetidas. Aleluia. Abre os céus, Abre, Senhor. Senhor. Deixa a chuva molhar. Deixa a chuva. Olha esses corações nessa noite. Que eles possam sair daqui A terra transformados. seca está aqui. Oh, Jesus. A terra seca
Aplauda, água queridos. descer, Aleluia. deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Oh, aleluia, Deus. Aplauda o Senhor Igreja. nesta noite. Quantos entenderam a mensagem, igreja? Vocês entenderam? Então aplaude o Senhor Jesus. Aplaude bem forte para Ele merece. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Falou comigo, falou contigo. Só vai sair daqui, não receber essa palavra, quem realmente não abriu o coração para o Senhor, né? Que vamos sair da terra seca. Chega de terra seca, né, pastora? Eu peço perdão aos irmãos, que eu estava ali numa reunião. Eu vou estar mencionando o nome dos visitantes. Fiquem sobre os pés para a gente dar um bem-vindo, amém? Nossa preleitora, pastora Eva. Fique sobre os pés mais uma vez aí, guerreira. Diácono Nato, irmã Miriam, irmã Andresa, irmã Luciana, irmã Maria Luísa, irmã Edna, Edilson e Tiago. Fiquem sobre os pés. Vamos dar um bem-vindo para essa igreja, para esses irmãos hoje. O que é que a igreja vai falar para os irmãos nessa noite? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama vocês e fica sempre até a volta de Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. E não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, e dá-lhe as mãos e meu irmão será. Dá-lhe as mãos, dá-lhe as mãos, dá-lhe as mãos e meu irmão será. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: os profetas amam você. Aleluia, glória a Deus. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, amém? Seja bem-vindo, guerreira, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe cada um dos visitantes nessa noite, amém? Glória a Deus. Palavra abençoada, pastora Eva, está voltando já para a glória de Deus. Irmãos, amanhã tem vigília na sede, tá? Meu esposo vai estar aqui às 7 horas, tá? O mais tardar às 7h30. Vai estar aqui buscando os irmãos. Os irmãos que for para a vigília na sede, está aqui na porta da igreja. E os irmãos que tiver carro, dá uma carona para os irmãos. Amém? Para ir uma caravana abençoada. O guerreiro de Judá vai lavar lá, você viu, né? Vamos preparar para nós ir os guerreiros de azul, camisa dos bigodes, e o Abidai, Dorinha. Cadê a missionária Dorinha? Vamos todos de azul amanhã, o Abidai. Os bigodes de azul e as guerreiras de azul. Amém? Glória a Deus, se eu tiver um vestido de azul, veste, viu, da cor azul, veste para nós estar aí na série dando um brado de glória para o Jesus. Né? Porque ele é digno. Eu Shaddai também. O El Shaddai com uniforme. Amém? Glória a Deus. Domingo, consagração. Está faltando muito obreiro na consagração. Tivemos uma semana de oração. Muito obreiros faltou na semana de oração. Uma semana de ceia. Semana de Santa Ceia. Acabou o compromisso com a semana da ceia. Obreiro não vem mais. Eu estou tão cansado. Eu chego tarde, a pastora não entende. Ei, e se Jesus voltar para você? E se Jesus voltar para você? Bota tanto cansaço, tanta desculpa para vir para a oração, para vir no culto. E se Jesus voltar para você, você cansado? Os irmãos não querem vir mais para a igreja. Acabou.
Culto de ceia. O culto de ceia era o culto, pastora Eva. Eu sou daquele tempo que as crianças falavam em língua, em mistério. Era aquele poder dentro da igreja. Hoje já não tem mais, acabou. Será se é a pastora Cláudia? A culpa da pastora Cláudia? Será se é culpa minha? Você não vê mais falar em mistério, você não vê mais aquele poder no culto de Santa Ceia. Acabou a referência. O culto de Santa Ceia é o culto qualquer. Ei, culto de Santa Ceia é o culto de referência. Eu não vou porque eu não posso cear. Aí é que você tem que vir para se alimentar da palavra. Para se alimentar, para você suportar os ventos do dia a dia. Para o 30 dias você estar na presença dele. Mesmo que você não ceia. Igreja é tempo de acordar, vamos despertar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vai chegar dias difíceis na terra. Vai ter dias aí que você vai ter que começar já prevenir, tá estocando um alimento. Eu vou estar dando esse estudo aqui, ó. Vou engajar esse estudo aqui no estudo de terça-feira. Você que é religioso demais, vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Porque está chegando um dia difícil. Tem muitas cidades aqui do nosso Brasil, capital, que tem gente que já está guardando alimento, estocando alimento. Nos Estados Unidos já estão estocando o alimento. É tempo da igreja acordar e largar de religiosidade. Jesus está às portas. Jesus está às portas, igreja. Os sinais estão aí. Está dos sinais que ainda vai vir. Se você ligar uma televisão no jornal, você vai ficar neurótico de tanta desgraça que você vê. E o povo da dúvida que Jesus está voltando. Cuidado. Ele está voltando todos os dias. Amém? Nosso culto de Santa Ceia. E eu espero toda a igreja. Eu vou estar lá na sede, mas 9 horas domingo eu vou estar aqui na consagração. Missionária, uma grande mulher de Deus que vai estar trazendo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe, pastora Eva, diácono Nonato. O ministério, minha irmã, esse ministério de exortação é difícil. O povo não suporta. Mas nós temos que pregar. Meu ministério também é desse jeito. Eu não pedi a Jesus que me usasse assim. Mas se ele quer fazer o quê? Estou aqui para fazer o ID dele. Eu não quero ser cobrada naquele grande dia. Não quero ser cobrada. Que Deus abençoe cada visitante. Lá fora tem uma cantina abençoada. Passa lá. Faltou muito membro hoje, mas é por causa da chuva. A chuva foi muito forte. Alguns me avisaram, outros não. Mas tudo é para a glória de Deus. Vamos ficar sobre os pés? Eu queria as missionárias aqui. Para a gente estar orando. Por esses pedidos. Tem alguém hoje para Jesus? Tem alguém aí que quer fazer uma aliança com Jesus? Que está meio lá, meio cá com Jesus? Está na hora de fazer uma aliança com Ele. Deus abençoe o casal aí de missionário, tá? Vocês que vieram aqui, Deus abençoe vocês. Viu? Volta sempre. Deus abençoe a cada um de vocês, dos visitantes. Amém? Unge as mãos aí, vamos estar orando, apresentando esses pedidos. Quem tiver chave de carro, é hora de colocar aqui. Vou ficar intercedendo e deixar essas guerreiras aí. Vamos orar. Papai querido Jesus. Senhor, nós apresentamos, meu Pai, essas roupas diante do Senhor. Apresentamos, meu Pai, essa chave de carro. Apresentamos, meu Pai, cada pedido. Jesus, assim como o Senhor entrou ali na casa de Obed-Edom, e o Senhor mudou a história daquela casa. Muda a história de cada um nessa noite. Vem de encontro, meu Pai, o lar de cada um. Vem, meu Pai, tira tudo que não presta. Tira a sujeira, tira as tranqueiras. Tira tudo que tem pedido a tua igreja romper. Papai, eu peço, Senhor, nessa noite, meu Pai. Tira, meu Pai, as escamas dos olhos, meu Pai. Desperta a tua igreja, que muitos estão dormindo. Muitos, meu Pai, estão no sono da negligência. Muitos, meu Pai, não aceitam. Meu Pai, nós estamos aqui para clamar e o Senhor fazer. Pois quem faz é o Senhor. Vem de contra essas cartas. Entra, meu Pai, nesses pedidos. Não sei o que tem escrito, mas o Senhor sabe. Entra, papai querido, com o seu poder. Eu peço, Senhor, meu Pai, nessa noite, meu Pai, desfaz toda a obra
sombra das trevas. Desfaz, meu Pai, tudo que o inimigo tem laçado, e até a fraqueza da carne também, que nós também não podemos jogar tudo no diabo, meu Pai. Muitos são de nós mesmos, Jesus. Eu peço, Senhor, nessa noite, acorda a tua igreja que dorme, Espírito Santo. Acorda a tua igreja que dorme, Espírito Santo. Desperta a tua igreja. Eu peço, Senhor, nessa noite. Diaco Roberto, faz essa oração aqui. Aleluia, Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Pai querido, Pai amado, diante de Ti, aqui nós se encontra, meu Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um aqui essa noite, meu Pai. Aquele que está aqui, meu Pai, que vai sair para a sua casa. Vai, papai, levando a tua palavra sobre o seu peito. Papai, que o Senhor Jesus Cristo falou com cada um que abriu espaço, Senhor, no seu coração. Que seja retardado, papai, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que toda honra e toda glória só é dada a Ti, em nome de Jesus. Com as mãos de receber, que a graça do nosso Senhor Jesus, a consolação desse Espírito Santo e o amor de Deus seja com toda a igreja. Deus, dá um final de semana abençoado para os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma salva de palmas para o Deus, porque a honra, a glória é para Deus, é tudo para o Senhor. Obrigado, Deus, por mais o culto, papai. Quem for fazer... Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar